Boa noite a todos os irmãos. Quero saudar a igreja amada aqui e também aquele que nos acompanham, pela rede social aí, com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. E vamos fazer a leitura a partir do versículo 6. E o tema da mensagem de hoje é não sermos motivos de escândalo ou tropeço. Mateus 18, capítulo 6, e assim nos diz a palavra do nosso Deus. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Amém, irmãos? Quero convidá-los agora a curvar suas cabeças. Vamos dirigir a Deus mais uma oração. Pai, que maravilhoso, Deus, podermos fazer parte do povo do Senhor, podemos estar aqui reunidos nesse lugar tão especial e consagrado para culto do Senhor, uma casa de oração e de testemunho do Teu poder, do Teu reino. Que bom poder cantarmos esses cânticos que enchem a nossa alma de alegria, porque são verdades da nossa salvação, do nosso perdão, da adoração que nós prestamos ao Senhor Jesus, nosso Salvador. Que bom também, ó Pai, ter esse privilégio de com liberdade abrir a Tua palavra, examiná-la. Eu quero pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça a obra nesses instantes que vamos estar meditando na Tua palavra. Que possa o Senhor trabalhar no coração de cada um dos irmãos aqui, como o Senhor também trabalhou no meu coração, para que a Tua palavra possa fazer morada em nós. Nos abençoa, Deus. Nos faz cada vez mais íntimos com o Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, nós temos muitos privilégios pelo fato de ser cristão, não é verdade? Eu lembro da minha conversão, ela aconteceu há quase 47 anos atrás. Eu sou natural da cidade de Uberlândia, cresci naquela cidade, e aos 17 anos, vindo de uma família de católicos romanos, e como a minha mãe, com muito cuidado, me batizou, fez a primeira comunhão, todo aquele rito do catolicismo, e acho que ela não fez mal, ela fez muito bem, isso também criou muito o meu caráter, a minha condição. Mas foi ali, aos 17 anos, que eu, de fato, encontrei com o Senhor Jesus.
na minha cidade, mudou uma família de missionários americanos para fundar uma igreja batista. E foi através daquela família e daquela igreja que eu tive o primeiro contato com o Evangelho. Aí eu entendi quem eu era, né, um pecador diante de Deus. Entendi também quem Jesus era, o Filho de Deus, né, aquele que deu a sua vida para me salvar. E naquele momento, o Espírito Santo fez a obra no meu coração e eu aceitei ao Senhor Jesus, me converti a Ele. E grandes privilégios, bênçãos e promessas Deus colocou na conta da minha vida, amém? E eu acho que isso aconteceu com qualquer um de você aqui, que poderia dar também o testemunho da sua salvação. Eu sei que há muitas pessoas que, desde a infância, cresceram no Evangelho, na igreja, e muitas vezes a sua conversão se mistura com a sua história de vida. Perguntando para algumas pessoas nesse tempo de ministério aqui, tanto em Buritis como lá em Quinta do Sumidouro, perguntando para algumas pessoas quando foi o dia da sua conversão, ele disse: pastor, eu cresci na igreja desde pequeno, eu nem lembro quando foi o dia da minha conversão, né? Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu creio que a pessoa, em algum momento, na sua infância, na sua adolescência, faz essa decisão, esse pacto com Jesus, e aí ele tem também esse privilégio de um cristão colocado na sua vida. Deus me concedeu uma família de 7 filhos, e acredito que alguns aqui já conhecem os meus filhos, né? A minha esposa. E os meus filhos, desde a sua infância, desde criancinha, eu, minha esposa, Miriam, a gente sempre teve o cuidado de ensinar a eles a amar a palavra de Deus, amar o povo de Deus e, acima de tudo, amar a Jesus, né? Mas é claro, os filhos crescem. Tem um ditado que diz: filho de peixe, peixinho é, né? Mas filho de crente não é crentinho, né? Porque chega um certo momento que eles têm que tomar a sua própria decisão e também aceitarem ao Senhor Jesus como Salvador. Então, se você aqui presente já é um salvo por Cristo, conforme nós cantamos aqui nos hinos, já tem essa bênção do novo nascimento, você pode, da mesma forma que eu, dizer que grandes privilégios nós temos em Cristo Jesus. Se você ainda não teve uma decisão ao lado de Cristo, quem sabe hoje é o dia do Espírito Santo tocar no seu coração e você dizer: Senhor, eu quero também esse Salvador, eu quero também ser perdoado pelos meus pecados, eu quero também ter a vida eterna. Sabe por quê, irmãos? Os privilégios que temos são muitos e eternos. Lá em Romanos capítulo 5 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer privilégio maior que esse? Você ser justificado. Você não ser mais um pecador diante de Deus. Você ter a paz com Deus, porque os nossos pecados fazem inimizade com Deus. Mas em Cristo nós temos essa paz com Ele. Em Romanos capítulo 8, nós lemos: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Esse versículo também é uma promessa muito grande de Deus para nós, um privilégio. Nós não vamos ser condenados pelos nossos pecados. Nós já fomos perdoados. Nós temos perdão dos nossos pecados. Em João capítulo 10, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Já pensou, irmãos? Nós temos uma salvação eterna, que nada pode nos tirar da mão de Jesus. Um privilégio também muito grande. E um versículo também conhecido, João capítulo 14, diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então, a certeza que Jesus foi preparar
moradas para nós e que um dia nós vamos estar com ele lá. Amém, irmãos? Não é grande privilégios? Não é bênçãos que Deus nos dá? E nós podemos estar aqui a noite toda falando de mais e mais privilégios, bênçãos e promessas. Os irmãos podem até me ajudar, né? Falando, pastor, o senhor esqueceu dessa promessa, dessa bênção. E são ricas promessas que temos em Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso. Isso enche o nosso coração de alegria e de esperança. Agora, irmãos, no entanto, junto com os privilégios, Jesus também nos dá responsabilidades. Nós temos os privilégios de sermos cristãos e temos também responsabilidades, compromisso de sermos um cristão. Nossa natureza humana, como ser humano, é natural nós procurarmos aquilo que é benefício para nós e aquilo que é alguma responsabilidade, a gente deixar um pouquinho para lá. Na verdade, isso é natural da nossa natureza de querer mais conforto. Nós queremos muito para a nossa vida os bônus e não queremos pagar pelos ônus, né? Então, isso é muito importante que quando nós lemos a palavra de Deus, estudamos a Bíblia, nós busquemos as promessas de Deus, as bênçãos da nossa vida, mas busquemos também os mandamentos de Deus, a responsabilidade que Ele nos dá como cristãos. Isto é um mandamento imperativo da Bíblia. Há 13 anos passado, eu mudei para Belo Horizonte e foi nessa ocasião que eu conheci aqui a Igreja Batista do Barro Preto. E quero compartilhar com os irmãos que me impressionou na minha chegada aqui na Igreja Batista do Barro Preto a doutrina da igreja, a seriedade da igreja, né? Eu lembro que a primeira escola bíblica dominical que eu assisti foi o pastor Jonair, que era o professor, né? E eu fiquei muito feliz de ouvir o ensinamento que da Bíblia, no ensinamento bíblico que a Igreja Batista do Barro Preto tem tanto preservado. Isso é um privilégio muito grande nos nossos dias, irmãos. Uma igreja que preza tanto pela ortodoxia. Ortodoxia significa ensino correto, né? Agora, Deus nos chama, além da ortodoxia, chama também para ortopraxia, que é a prática correta. Então, não cabe só conhecer a doutrina certa, conhecer as promessas de Deus, mas também viver as promessas de Deus e viver os mandamentos de Deus. Então, nós devemos também buscar isso. Na palavra de Deus, nós temos os apóstolos ensinando a igreja dentro desse contexto. Primeiro, a doutrina correta e depois a prática correta. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo diz, né, nos capítulos anteriores, todas as bênçãos que temos em Cristo Jesus. A nossa salvação em Cristo, a nossa justificação. E a partir dali do capítulo 12, ele passa a dizer para nós agora apresentarmos a nossa vida a Ele, consagrarmos o nosso viver a Ele. Em Efésios capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que vivais do modo digno do Evangelho. Depois de apresentar, né, as bênçãos espirituais que temos em Cristo, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. O versículo até foi projetado aí. E Tiago 1:22, um versículo também conhecido por nós, ele diz: sede praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, né? Enganando-os a vós mesmos. Então, a Bíblia nos chama, irmãos, além de ter esses grandes privilégios da palavra de Deus, temos também o compromisso de assumir essa responsabilidade como cristãos. O próprio Jesus Cristo,
enquanto ele esteve aqui na terra e que os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão mostrando, né, os ensinamentos de Jesus, o próprio Jesus Cristo, ele nos dá orientações e mandamentos dos seus próprios lábios, né, para o qual nós devemos seguir e obedecer em prova do nosso amor por ele. E nessa noite, nós lemos lá em Mateus capítulo 18, um ensinamento de Cristo e uma advertência muito séria para nós como igreja. Naqueles versículos que nós lemos, Mateus 18, de 6 a 14, né, eu resumiria toda essa mensagem na seguinte frase: eu não posso ser motivo de escândalo e nem tropeço para ninguém. Vou repetir, e você pode repetir também. Eu não posso ser motivo de escândalo e nem tropeço para ninguém. É isso que Cristo quer de mim, é isso que Cristo quer de você. Que a sua vida seja uma vida de exemplo. Que você não seja escândalo para ninguém. Que você não seja tropeço para ninguém. Que aonde você estiver, onde você passar, naquele lugar que você conviva, então as pessoas ao seu lado não possam olhar para você e ter motivo de se escandalizar ou tropeçar na fé. Isso é algo muito importante, irmãos, como compromisso meu e de você como um cristão, porque o próprio Jesus nos ensina isso. Se por algum motivo nós tivéssemos que encerrar o culto agora, né, por alguma emergência, vamos encerrar o culto, então o culto se encerrava com essa proposta: eu não posso ser motivo de escândalo e nem de tropeço para ninguém. A partir de amanhã, no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, na minha família, eu vou estar atento para não ser motivo de escândalo e tropeço para ninguém. Só que eu quero convidá-los, nós não vamos terminar o culto agora, né? Vamos ali mais um pouquinho à frente, examinar aqui o texto e o que Jesus fala aqui nessa passagem. Primeiramente, Jesus fala dos perigos que há neste mundo. Isso está no versículo 7. Mateus capítulo 18, versículo 7. Ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aqui Jesus fala, né, de duas coisas, eu entendo. Primeiramente, a condição do mundo. O mundo é mau, amém, irmãos? O mundo é traiçoeiro. Quando nós falamos aqui de mundo, nós não estamos referindo ao mundo no sentido de natureza. A natureza é linda. As aves, as árvores. Não estamos falando no sentido da nossa vida. A nossa vida em família, da nossa esposa. Isso são coisas que são bênçãos que Deus dá para nós e Ele deseja que nós usufruamos destas bênçãos na nossa vida, de uma vida feliz, de uma vida próspera. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então nós podemos viver muito alegre e feliz nesse mundo. Mas quando a Bíblia nos refere a mundo, ele está referindo não à natureza, não à nossa vida, mas ele está se referindo ao esquema maligno do mundo. Ele está se referindo à corrupção que existe no mundo, às armadilhas que o mundo está amarrado naquelas armadilhas, né? Então a Bíblia nos adverte, a mim e a você como cristãos, a não sermos ingênuos e nem desatentos às armadilhas que o esquema do mundo, da vida, né, tem colocado para as pessoas. O mundo não foi criado da forma que ele é hoje. O mundo foi criado, lá em Gênesis nos mostra essa história, o mundo foi criado bom. O homem foi criado bom, com a sua esposa, né? Só que a história nos conta que, por causa do pecado de Adão, ele trouxe uma condenação para a humanidade.
e trouxe uma condição também de queda para o mundo e para para nossas vidas, né? O pecado originou em Lúcifer, que era o anjo de luz, com seus demônios, né, que eram anjos caídos, que reuniram com Lúcifer para se rebelar contra Deus. Então, ali surgiu o pecado. E Satanás, com os seus anjos, Satanás, né, ele tentou o primeiro homem, Adão, para também desobedecer a Deus. Então, o homem foi iludido, foi enganado por Satanás. E aí ele caiu no pecado, na desobediência. E trouxe a condição que nós temos tanto na humanidade, como também na sociedade ao nosso redor. E sabe, irmãos, Satanás, ainda nos nossos dias, ele ainda tenta iludir, enganar as pessoas. Então temos que ter cuidado para não cair nas armadilhas e na tentação do diabo. A própria Bíblia nos orienta a isso, que o diabo ele anda como leão ao redor, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos cristãos já estão na barriga do leão, né? Que já conseguiu tragar e diminuir toda a ação que ele pode fazer no mundo. Mas em Cristo sempre há uma nova vida, um perdão, um recomeço. Então, nessa condição, Jesus disse que o mundo, os escândalos no mundo são inevitáveis. Inevitáveis os escândalos no mundo. E nós estamos vivendo numa atualidade que não precisamos de ir muito longe para ver tantos escândalos que existem no mundo. Existe escândalo na política, escândalo nas famílias, escândalo na sociedade. E sabe, infelizmente, escândalo até dentro da igreja. E Jesus diz, pela condição do mundo, pela condição que nós vivemos, escândalos são inevitáveis. Eles vão acontecer. Então, eu mesmo não fico muito surpreso quando a gente vê algum escândalo, porque, conforme disse Jesus, ele é inevitável. Hoje nós estamos vivendo uma situação que eu acho que é um escândalo, porque o escândalo não é mais escândalo. Então, uma corrupção passa a ser uma coisa normal, uma imoralidade na família passa a ser normal, e eu acho que isso também é um escândalo. Mas Jesus disse, o escândalo é inevitável, o mundo, a condição do mundo é inevitável, mas ele coloca uma advertência aqui. Ele diz, ai do homem pelo qual vem um escândalo. Então tem uma advertência para mim. Ainda que haja escândalo do mundo e que isso seja inevitável, o escândalo não tem que partir de mim. Amém, irmãos? Ai, na Bíblia, é uma palavra muito pesada. A Bíblia tem dois opostos, né? Tem o bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas também tem a palavra ai do homem. Ou seja, é um peso muito grande que Jesus coloca para aquele que permite que a vida dele seja motivo de escândalos para os outros. Então, nesse primeiro ponto, irmãos, nós vemos aqui um desafio, que ainda que haja tanto escândalo ao nosso redor, que não seja eu o motivo de algum escândalo. A Bíblia também nos fala sobre as consequências malignas do pecado. Isso está no versículo 8, Mateus 18, 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no lago, no fogo eterno. Aqui Jesus fala de duas realidades. Primeiro, a realidade do pecado e, segundo, a realidade da perdição, do inferno. Falar de pecado e falar de inferno não é algo muito agradável. É algo até que não faz parte aí da boa política, né?
E muitos pastores, muitas igrejas têm evitado esse tema de falar de pecado e falar da perdição, do inferno. Mas Jesus não evitou esse tema. Ele disse para os seus discípulos, e está gravado aqui para nós também. O pecado é real. E a perdição é a consequência do pecado. Jesus, ele falou do inferno e do pecado, mas não de maneira negativa. Ou seja, não para recriminar ninguém, não para pressionar ninguém, mas para advertir. Jesus falou de maneira positiva, porque para a mensagem de Jesus, ainda que haja pecado e perdição, também há arrependimento e perdão. E quando ele falava do pecado e da perdição, ele queria convidar as pessoas para o arrependimento e para o perdão que ele mesmo oferecia. Porque o pecado fez Cristo padecer. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi traspassado pela nossa transgressão. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu o pecado por nós. Por isso ele é o nosso Salvador. Amém, irmãos? Por isso que nele há esperança. Então, quando ele colocava, ele estava dizendo sobre a seriedade do pecado e da condenação do pecado. Ele fala de dois caminhos, duas portas. Larga é a porta, espaçoso o caminho, mas esse caminho conduz à perdição. Estreita a porta e apertado o caminho, mas esse caminho conduz à vida eterna. E o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o caminho, a porta é Jesus e o caminho é Jesus. Quando nós decidimos obedecê-lo, não é que é mais difícil, porque ele mesmo disse, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque é leve. Irmãos, obedecer a Jesus é uma bênção, amém? Dizer que Jesus quer que nós amemos o próximo, amemos até os nossos inimigos, que nós falemos a verdade, que nós sejamos pessoas justas, corretas. Então, o caminho é o caminho do poder de Deus, quando nós seguimos a Cristo. Então, pense bem. Nós devemos pensar bem na nossa vida, eu também tenho que fazer esse exercício, né? E dizer, como está a minha vida? Porque aquela condição de viver no pecado, com certeza vai me conduzir à perdição. Então, nós devemos estar muito atentos a isso. A palavra de Deus diz da bênção do perdão. Cristo morreu por nós e Ele nos perdoou. Por isso que nós devemos buscar a nossa salvação em Cristo. Ele fala aqui nesse versículo, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se teu pé te faz tropeçar, corta. Isso me faz lembrar aquela música de criança, né? Cuidado, mãozinha, o que pega. Papai do céu te olha com amor, né? A gente ensina isso para as crianças, né? Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olhinho, o que olha. Boquinha, o que fala, né? Sabe, irmãos, essas músicas que a gente aprende na infância, e que é tão importante ali para as crianças, nós, como adultos, e temos também aqui jovens e adolescentes, devemos trazer também para a nossa vida de jovens, adolescentes e de adultos. Onde eu tenho colocado os meus olhos? O que tem saído da minha boca? Quais são as coisas que eu tenho feito? Quais são os lugares que eu tenho ido? Será que isso vai me conduzir cada vez mais próximo de Deus? Ou se isso está me afastando de Deus? Jesus disse, se a tua mão te faz tropeçar, corta a tua mão. Será que Jesus está mandando a gente cortar a mão fora? Eu creio que não. Ele está querendo dizer, evita as circunstâncias que te faz pecar.
Se os teus olhos te faz tropeçar, arranca teus olhos. Ele está querendo dizer que a gente arrancar os olhos? Não. Leve o pecado tanto a sério a ponto de você precisar de arrancar os seus olhos. Então, evita aquilo que você põe os seus olhos. Então, irmãos, aqui as consequências do pecado, Jesus diz muito claro que ela leva à perdição. E às vezes não é a minha perdição, mas às vezes é a perdição de pessoas que estão ao meu redor, que não têm oportunidade de ver Cristo na minha vida e por isso não vão ser salvos. Então, sempre o pecado gera morte e perdição. E o terceiro ponto aqui, que eu coloquei, que eu vi aqui nesse texto, é o compromisso individual do cristão. Isso está no versículo 12, Mateus 18, 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Então, nessa parábola aqui que Jesus coloca, ele fala da importância da salvação de uma pessoa, por mais simples que ela seja. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Porque Deus deseja que cada um sejam salvos. E ele é empenhado a isso. Então, nós devemos também nos empenhar como Jesus e como Deus para a salvação das pessoas ao meu redor. E se eu sou motivo de escândalo, se eu sou motivo de tropeço para as pessoas com quem eu convivo, o que eu vou responder diante de Deus, né, irmãos? Então, uma responsabilidade muito grande aqui. O apóstolo Paulo, nós temos o exemplo de Jesus e temos também o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas para ele convêm. Não, que todas as coisas para ele são lícitas, mas nem tudo convém. Né? Irmãos, tem coisas que eu vou fazer que eu não vou ser preso por isso, eu não vou ser condenado por isso, mas será que aquilo convém? Será que aquilo edifica? Será que aquilo glorifica o nome de Deus? Então, tem que ter esses cuidados, né? Naquilo que eu estou vivendo, o que é que glorifica e engrandece o nome de Deus. Buscar a salvação no meu viver. Em todo momento, eu devo buscar uma santificação no meu viver para aquilo que Deus me chamou. Conforme nós lemos aqui, né? Arrancar das nossas vidas certas circunstâncias que nos fazem pecar ou que nos fazem ser motivo de escândalo, tropeço para qualquer pessoa que nós convivemos. Partindo agora, irmãos, para a conclusão, eu quero colocar aqui para os irmãos duas palavras: compromisso, responsabilidade. Eu sempre fiz uma oração a Deus que, aonde eu estiver, né, por onde eu passar, que ali eu não possa ser escândalo para ninguém. E ali eu não posso ser motivo. Quando eu sair daquele lugar, né, quando eu for para um outro lugar, quer seja uma empresa onde eu trabalho, eu já trabalhei em algumas empresas, ou quer seja na vizinhança onde eu moro, ou quer seja junto com os meus parentes, que quando eu sair eu deixe para trás uma boa lembrança, um bom testemunho, que a Bíblia nos chama do perfume de Cristo, né? Isso é possível. Talvez a pessoa diga: pastor, para mim está muito complicada a minha vida, está muito enrolado. Mas sabe, irmãos, para Jesus sempre há um novo começo, amém? Para Jesus sempre há um início. Ele nos chama para o arrependimento e uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso pode se fazer novo no dia de hoje, no dia de amanhã. Então, você pode fazer esse compromisso com o Senhor. Senhor, mesmo na minha vida, aonde eu estiver, em lugar que a planta do meu pé pisar, que eu possa exalar o perfume de Cristo. Que eu não possa ser motivo
de escândalo e de tropeço para ninguém, mesmo que isso gere algum prejuízo financeiro. Às vezes a gente pode até ter que perder algum valor, né, financeiro por conta de dar um bom testemunho de Cristo, mesmo que seja o prejuízo de algum conforto meu, de alguma comodidade, mas eu quero realmente exalar o perfume de Cristo por onde eu for. Então, irmãos, esse compromisso é um compromisso individual, é uma responsabilidade que cada um assume. E aqui na nossa igreja, Igreja Batista do Barro Preto, quando nós unimos forças, cada um dos irmãos, fazendo esse mesmo compromisso de assumir a responsabilidade de um cristão, então a nossa igreja vai ser uma igreja que exalta o nome de Cristo e vai ser uma igreja forte de poder. Amém? Então, que Deus abençoe a sua palavra e a todos os irmãos.